Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente, sempre às 5 horas da tarde, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Hoje é sexta-feira, dia 3 de outubro de 2025. Sempre com a gente na redação do ICL, na Central de Apurações, Laura Couto. Tudo bom, Laura? Tudo bem, Rodrigo. Sextou. Boa tarde para você. E boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá. Laura, eles não desistem, viu? Boa tarde para você que mora nesse país em que a extrema-direita não desiste, voltou a falar que a PEC da blindagem não está morta. Arthur Lira mandou recado por aí. Ainda vamos tentar, disse o Arthur Lira. E também não desistem da redução de pena para Jair Bolsonaro. Ele ainda nem começou a cumprir a pena, mas os caras estão numa insistência, num desespero para mudar as penas, né, alterar aí a dosimetria, como se chama, e fazer com que o Jair passe menos tempo na cadeia. Mas calma, Jair Bolsonaro. Calma, que a sua cadeia ainda nem começou. Nós vamos tratar bastante sobre isso aqui no ICL Urgente. O Bolsonaro vai ter que fechar o bico, parar de falar, calar a boca, seja qual a expressão que você prefira. Vai ter que diminuir aí a quantidade de palavras que ele despeja sobre a cabeça daqueles com os quais ele ainda convive. Olha só, o ex-presidente tem apresentado crises recorrentes de soluço, que ficam mais intensas quando ele fala muito. Está na manchete aqui no telão, ó. Bolsonaro segue com crises de soluços que ficam intensas quando ele fala demais, afirma um médico do ex-presidente. É isso, o quadro piora também quando Bolsonaro passa por momentos de nervosismo e se exalta. Pois é, acho que o filho do Bolsonaro não está ajudando muito nessa situação de saúde do papai dele, né? Ajuda o meu pai, mas o Eduardo Bolsonaro não ajuda, né? Gera tensão, tensionamento, brigas na direita. O Jair Bolsonaro fala demais, fica nervoso, tem crise de soluço. De acordo com o médico Cláudio Birolini, responsável por acompanhar Bolsonaro desde a última cirurgia abdominal, que aconteceu no mês de abril, os episódios chegam a provocar vômito, soluço e vômito. Meu Deus. O médico diz que está insistindo em tratamento medicamentoso para controlar essas crises e que elas não têm uma causa definida. A Laura Couto traz mais informações sobre a situação médica do Bolsonaro. Laura. Rodrigo, na segunda-feira, a família Bolsonaro cogitou a internação do ex-presidente depois de ao menos 4 episódios intensos de vômito. O médico foi chamado às pressas, passou a noite na residência onde o Bolsonaro cumpre prisão domiciliar, mas descartou hospitalização imediata. Os aliados do Bolsonaro relatam que o ex-presidente passou parte dessa semana debilitado. Quem visitou ele nos últimos dias contou que o Bolsonaro está abatido e alterna momentos de silêncio com conversas curtas de tom político. Mesmo assim, só nessa semana, o Bolsonaro recebeu a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, da deputada Carol de Tone, do deputado delegado Caveira e dos senadores Esperidião Amin e Magno Malta, Rodrigo. Laura, talvez essas visitas expliquem uma parte do quadro, né? Delegado Caveira, Magno Malta, a tal da Carol de Tone, que também briga com o Carluxo pela candidatura ao Senado. É muita visita ruim, talvez isso também gere as crises de soluço e de vômito, enjoo. Literalmente, o Bolsonaro está enjoado, está engasgado com a própria realidade. Não está digerindo o que vem pela frente. A psicanálise poderia até ajudar, nesse caso, o Jair Bolsonaro. Mas ele é um sujeito difícil, imagina. Bolsonaro no divã. Coitado do analista que tivesse que lidar com ele. Bom, fragilizado ou não, o fato é que Jair Bolsonaro e os aliados têm conseguido avançar nas articulações para tentar aliviar a pena por causa da trama golpista. O deputado Paulinho da Força, que é do Partido Solidariedade de São Paulo, relator do tal do PL da dosimetria, que é aquele projeto para tentar diminuir as penas dos crimes e, com isso, beneficiar o Jair Bolsonaro, o Paulinho tem discutido com o Centrão um texto que diminua, na prática, o tempo de prisão de Jair Bolsonaro em regime fechado. Porque, vamos lá, ele pegou 27 anos e 3 meses.
Teria que cumprir pelo menos 1/4 ou 1/6 da pena. Se eles conseguirem reduzir as penas dos crimes, e aí em vez de 27 anos o Bolsonaro pegue 21, ele vai ter que cumprir ali 3, 4 anos de prisão. Diminui bastante o tempo inicial no regime fechado. Essa é a tática deles agora. De acordo com pessoas que tiveram acesso ao texto do Paulinho da Força, a ideia é unificar os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado. Você lembra que o Bolsonaro foi condenado em 5 crimes. Eles vão tentar unificar desses 5, 2 num crime só. E com isso diminuiriam a pena de 27 para 21. Tudo isso é o plano infalível do Cebolinha, que precisa ser colocado em prática, aprovado na Câmara, no Senado, etc, etc. Não está nada certo ainda. O texto propõe que, nesses crimes, o regime de progressão ocorra após o cumprimento de 1/6 da pena e não de 1/4. Isso tudo facilitaria um pouco a vida do Jair Bolsonaro, o homem dos soluços e do vômito. Laura Couto tem mais informações. Rodrigo, a ideia do Centrão é tentar votar o tema até a próxima quarta-feira, dia 8. Mas o grupo enfrenta aí resistências à proposta por parte dos deputados. Além disso, o presidente da Câmara, Hugo Mota, já afirmou que quer adotar uma agenda positiva de pautas na casa. Também tem outro porém, Rodrigo. O Centrão está cobrando um compromisso público ao texto por parte do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O medo dos deputados do Centrão é que se repita o que aconteceu com a PEC da bandidagem, que foi aprovada com folga na Câmara, mas enterrada por unanimidade no Senado. E de acordo com os parlamentares, o Mota e o Alcolumbre vão se reunir no início da semana que vem para bater o martelo sobre esse tema. Os aliados do Bolsonaro dizem que ele também estaria de acordo com um projeto de redução de penas, desde que ele tenha garantia de continuar em prisão domiciliar. O ex-presidente quer evitar ao máximo essa ida para o regime fechado, Rodrigo. Olha, Laura, isso não tem como dar essa garantia para ele. Uma coisa é o projeto pode reduzir pena, unificar crimes, mas não dá para botar numa lei assim, atenção, esta lei está aprovada e o Jair Bolsonaro vai ficar em prisão domiciliar. Isso não existe. Teria que ser um acordo informal com o Supremo. Duvido que o Supremo assuma qualquer compromisso nesse sentido com o Jair Bolsonaro. Ele vai poder se dar por muito satisfeito se o Congresso aprovar essa redução de penas e mesmo assim vai ter que cumprir 3 a 4 anos em regime fechado. Quem já se posicionou contra essa articulação para reduzir as penas foi o ministro do Supremo, Flávio Dino. Ele deu uma entrevista hoje afirmando, abre aspas, o Congresso pode mudar? Pode. Eu, particularmente, espero que não faça, porque considero que a lei vigente é boa. Segundo Flávio Dino, a punição aplicada ao ex-presidente de 27 anos e 3 meses corresponde ao parâmetro mundial para esse tipo de caso. O ministro também afirmou que a tentativa de unir 2 crimes, que seriam tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e o golpe de Estado, não se aplica, porque são 2 condutas distintas, diz o Flávio Dino. A gente tem a frase aqui sobre isso, podemos colocar na tela, por favor, olha, abre aspas para o Flávio Dino. Uma coisa é querer depor o governo legitimamente eleito, e isso se refere ao Poder Executivo. Outra coisa é pretender abolir o Estado Democrático de Direito. Isso se refere aos outros poderes. Portanto, são 2 crimes diferentes, porque são 2 condutas diferentes. Essa é a minha visão, mas claro que o Congresso Nacional pode rever a lei a qualquer tempo, disse o Flávio Dino. Então, o caminho para o Paulinho da Força, para o Bolsonaro, é um caminho tortuoso, difícil, e pode ser que lá no fim eles não encontrem a solução que eles gostariam, que é de dar uma aliviada para o Jair Bolsonaro, né? Nós temos uma notícia de agora sobre o cessar-fogo em Gaza, é isso, pessoal? Uma atualização, atenção, hein? Notícia de agora, atenção. Urgente, o Hamas concordou, acabou de sair, gente. O Hamas concordou em libertar todos os reféns israelenses vivos e entregar os corpos dos reféns mortos como parte do plano de paz proposto pelos Estados Unidos. Portanto, um indicativo de que pode avançar o acordo, hein? O grupo Hamas diz que está pronto para negociações através de mediadores para discutir mais detalhes do acordo. O Hamas também agradeceu os esforços de outros países nas negociações e reiterou o acordo de entregar a administração da faixa de Gaza a um organismo palestino independente. Atenção, não entregar para o Tony Blair,
entregar para um organismo palestino independente. Com isso, as negociações pelo acordo total do plano de paz continuam. É aquele acordo proposto nesta semana pelo Trump. Aliás, Donald Trump estendeu até domingo o prazo para o Hamas aceitar o acordo na íntegra, né? Está aqui na tela. O presidente norte-americano havia dado esse ultimato de 3 a 4 dias e hoje ele estendeu até domingo. E agora, poucos minutos atrás, o Hamas deu sinal de que pode fechar o acordo, pelo menos indicou que vai entregar os reféns e que vai entregar inclusive os corpos daqueles reféns já falecidos. Vamos ver o que tinha dito Trump aqui, ó, ele deu ultimato até domingo. Tem também a frase que ele disse na rede social dele, né? Um acordo deve ser firmado até domingo à noite, 18 horas. Todos os países assinaram. Se este acordo de última chance não for firmado, um inferno como ninguém jamais viu antes se abaterá sobre o Hamas. Haverá paz no Oriente Médio de uma forma e de outra, diz o Donald Trump, e o Hamas dá uma sinalização importante, trouxemos ao vivo agora, de que pode haver um caminho para a paz. É isso, pessoal. Vamos voltar aqui para o noticiário nacional. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre Israel e sobre outras coisas que estão acontecendo lá no Oriente Médio. Vamos voltar para o noticiário nacional. Essa semana houve uma grande vitória dos setores democráticos do governo Lula com a aprovação da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Foi a grande notícia dessa semana. Bom, enquanto a oposição tenta encontrar um rumo diante dessa retomada do governo Lula, o presidente já prepara uma nova proposta que pode ser uma grande marca para a campanha de 2026. A isenção de R$5.000 ele prometeu na campanha passada e está cumprindo agora. E o que o Lula está começando a desenhar? Tarifa zero para o transporte público no Brasil inteiro. É um caminho que começa a ser desenhado em Belo Horizonte. Hoje acontece a votação na Câmara Municipal de Belo Horizonte que pode trazer tarifa zero, que é uma velha bandeira dos movimentos que se mobilizam em torno da tarifa zero. E BH pode ser a primeira grande cidade brasileira a adotar isso, né? A Laura Couto traz mais informações sobre isso que está acontecendo hoje em Belo Horizonte. Laura. Rodrigo, mais um golaço do governo que está a caminho. Hoje a Câmara Municipal de Belo Horizonte vai votar uma proposta que prevê a tarifa zero, ou seja, passagens de graça para ônibus municipais. Uma coisa que aqui em São Paulo faria toda a diferença, né, Rodrigo? Principalmente se contemplasse também o metrô. Mas, enfim, a proposta em Belo Horizonte reuniu a assinatura de 22 dos 41 vereadores e precisa de 28 votos para aprovação. Mas não vai ser tão fácil assim. O texto enfrenta resistências do prefeito Álvaro Damião, do União Brasil, e de setores do comércio e da indústria brasileira. Resumindo, mais uma vez, o Centrão contra o povo, né, Rodrigo? Mas tem uma pressão grande, Laura. E você talvez tenha estranhado, quem nos acompanha. Peraí, você está falando do governo federal, do Lula, mas é em Belo Horizonte? Porque Belo Horizonte é a cidade que avançou mais, só que o Lula está querendo desenhar uma proposta que valha para o Brasil inteiro, Lá em Belo Horizonte, hoje está acontecendo uma série de manifestações, tem o pessoal aí fazendo o festival Busão Palusa, né, que une artistas, mobilização aí é Fernanda Takai, Djonga, Cris MC, vários artistas, nessa mobilização de Belo Horizonte. Mas o plano é ampliar esta medida. Segundo o deputado federal Gilmar Tato, que é do PT aqui de São Paulo, o Lula pediu ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que prepare um estudo para implementar e lançar ainda este ano um programa federal de tarifa zero para todos os tipos de transporte público. É manchete do Diário do Grande ABC de hoje, olha aí. Ó. Lula determina a equipe estudos para implementar tarifa zero em todo o país. É bastante complexo, é uma articulação que vai depender de conversas com prefeitos, com empresariado, mas é algo que pode acontecer e pode ser uma grande plataforma de Lula para um eventual quarto mandato, se ele ganhar, né, em 2026. O custo estimado seria de R$100 bilhões por ano. O governo estuda recursos para custear o projeto. Poderiam vir da taxação do serviço de táxi Uber, ou então uma conversão da arrecadação de multas de trânsito. A Faria Lima, com aquela história de tem que reduzir custos, o Estado tem que diminuir, cada um por si, deve estar num horror com essa ideia. O Lula conseguiu reduzir imposto de renda para quem ganha até 5 mil, cobrar dos super ricos
E agora, será que vai ter uma solução para uma tarifa zero de transporte público? Olha, se isso avançar, a Faria Lima vai espumar bastante, inclusive durante a campanha, dizendo que é irresponsabilidade fiscal, que é isso e aquilo. Mas o Haddad e o Lula conseguiram aprovar a isenção de imposto de renda sem estourar a conta pública, cobrando mais de quem pode pagar. Alguém pode pagar a conta do transporte público também. É isso. Bom, falando em pautas do governo, o presidente Lula está se mobilizando bastante também para a divulgação e para a organização da COP30, que acontece em Belém do Pará e vai trazer chefes de Estado de vários países, né? Lula disse que convidou até líderes da extrema-direita que vinham se recusando a comparecer ao evento. Vamos ver o que disse o presidente Lula durante a visita ao estado do Pará. Vamos lá. E eu estarei aqui na COP, de peito aberto. Até eu mandei uma carta para o Trump. Mandei uma carta para o presidente Trump para ele vir aqui. Mandei uma carta para o presidente Xi Jinping. Mandei uma carta até para o Milei da Argentina. Eu mandei carta. Porque aqui a gente não tem preconceito. Venha quem quiser. Porque a gente quer ser o exemplo mundial de defesa do clima desse país. Um abraço, gente. Que Deus abençoe vocês. E até a COP daqui a 30 dias. Um abraço. O Lula colocando o pé no acelerador aí, então aprovando pauta do imposto de renda, falando em tarifa zero para o ônibus, né, para o transporte, agora com a pauta da COP30, pauta ambiental. Nesse mesmo evento no Pará, o ministro do Turismo, Celso Sabino, fez o último discurso no cargo. Isso porque Sabino foi obrigado a pedir demissão após o desembarque do partido União Brasil do governo. O Sabino é daquela turma do Centrão, que está com Lula, mas o partido dele é o partido do Antônio Rueda, hein? Esse que está enrolado aí com as denúncias que o ICL trouxe. Mas ele sai do governo, só que no palanque continua a defender o Lula, o que é um sinal importante de como o Lula começa a amarrar palanques aí para o ano que vem, né? Se fortalecendo para a campanha do ano que vem. Vamos ver o que disse o ministro, que está se demitindo, mas segue ao lado do Lula. Vamos lá. Nada, nem um partido político, nem um cargo e nem uma ambição pessoal vai me afastar desse povo que eu amo e do estado do Pará, presidente. Conte comigo onde quer que eu esteja para lhe apoiar, para segurar na sua mão, porque reconheço e sei o seu trabalho e tudo que o senhor fez pelo Brasil e pelo estado do Pará. Então, veja, só tem um pedaço do União Brasil querendo sair do governo e tem esse pedaço que gostaria de ficar e vai seguir ao lado do Lula, é o Celso Sabino que acabou de falar ali. O Lula teve essa agenda no Pará e teve um momento de susto hoje, hein? Ele participou de um outro compromisso e passou por um susto. Quem vai trazer mais informações para a gente e também de uma outra fala do Lula é a Laura Couto. Laura. Rodrigo, o presidente Lula participou da inauguração de 2 escolas no município de Breves e uma em Melgaço, na Ilha do Marajó, no Pará. Mas, antes de chegar no evento, Lula teve que trocar de avião, porque a aeronave da FAB teve um problema no motor com risco de pegar fogo. Mas, pelo menos, tudo isso aconteceu em terra e não depois do avião já ter decolado, né, Rodrigo? Mas, voltando para o evento, o Lula reafirmou o compromisso de disputar a reeleição em 2026. Vamos ver o vídeo. Quero que vocês saibam o seguinte, eu estou me preparando para entregar outra vez o melhor governo que esse país já teve. Estou preparando todos os meus adversários para dizer, o pessoal lá, o pessoal da raiva, o pessoal do ódio, o pessoal da fake news, o pessoal que deixou mais de 400 mil pessoas morrerem da Covid por irresponsabilidade. Eu quero dizer para essa gente o seguinte, se prepare para lutar, porque nós vamos derrotar vocês outra vez e não vamos permitir que vocês voltem a governar esse país. Nós vamos derrotar vocês outra vez, mandou dizer o Lula para a extrema-direita e para essa parte do Centrão que 3 meses atrás dizia assim, o governo do Lula acabou. O Ciro Nogueira chegou a dizer, né, numa conversa com os banqueiros aqui em São Paulo, o Lula acabou, vai sangrar até o fim do governo. Eles já tentaram matar politicamente o Lula 3 vezes. No Mensalão, lá em 2005, 2006. Depois na Lava Jato, disseram que estava liquidado, que o PT tinha acabado. E agora,
nesse começo de 2025, o governo acabou, não tem marca, está derrotado, o Centrão vai sair do governo e vai lançar o Tarcísio já ganhou a eleição. Pelo jeito, erraram a mão de novo. E o Lula garantiu hoje, lá no Pará, que está preparando, acelerando para a campanha de 2026. Bom, do lado do Centrão, eles têm outras preocupações, que é garantir blindagem. Eles estavam achando que iam ficar com o poder todo com eles, né? Iam eleger o Tarcísio e aí iam passar o rodo geral. Pelo jeito, não é isso que vai acontecer. Levaram uma sova nas ruas e depois uma sova no Senado com essa PEC da bandidagem ou da blindagem que foi rejeitada por unanimidade. Mas olha só, não desistiram não, hein? Não desistiram não. O deputado federal Arthur Lira, do PP de Alagoas, do Progressistas, né? Ex-presidente da Câmara, afirmou que a PEC da blindagem ou da bandidagem não foi resolvida, é o que ele disse, está entre aspas. Como que não foi resolvida, Lira? Vocês perderam por unanimidade no Senado. Mas ele disse que vai voltar a defender a discussão sobre esse tema no Congresso. Para Arthur Lira, a proposta deve ser revista com um maior rigor constitucional. Olha a cara de pau. Vamos ver o que diz o Arthur Lira. Lógico que esse assunto vai voltar a ser discutido porque ele não está resolvido. Eu não chamo de PEC da blindagem, e sim de PEC das prerrogativas. Não acho que ela foi um erro. Nós precisamos discutir a interferência de um poder sobre o outro. Essa interferência crescente não valoriza a democracia e não dá ao Brasil a importância que ele tem. Vamos debater, então, a interferência de um poder sobre o outro? Vamos começar falando do orçamento secreto, das emendas PIX e de como o Congresso, desde o Eduardo Cunha e depois com o Arthur Lira e agora com o Hugo Motta, avançou sobre a gestão do orçamento, permitindo que deputados decidam onde que o dinheiro vai ser gasto, sendo que, como diz a Constituição, poder executivo, Lula, presidente, é ele que executa o orçamento. Então, se tem um poder que está avançando sobre o outro no Brasil, é o parlamento avançando de maneira ilegal e, em alguns casos, criminosa. Criminosa. Então, o Arthur Lira está preocupado porque, se o Lula ganha, se muda um pouco a configuração e o Supremo, com o Flávio Dino, deve vir para cima nas investigações desta bandidagem que existe, envolvendo não todos, mas muitos parlamentares no Congresso Nacional. Bom, os casos de intoxicação por metanol acenderam um alerta no país inteiro. Na Câmara, o presidente da Casa, Hugo Motta, afirmou que vai acelerar a votação do projeto que torna crime hediondo a falsificação de alimentos e bebidas. O parlamentar defendeu punições mais duras, não apenas para quem fabrica produtos adulterados, mas também para comerciantes que vendem esses produtos no mercado. Em São Paulo, o estado que registrou o maior número de casos, o governo está se mobilizando agora, Laura? Como é que está isso? Rodrigo, com a gravidade dos casos de metanol, o governo vai usar tudo que tiver disponível para tentar resolver esse problema de saúde pública. Assim, a partir de hoje, vão ser distribuídas 2.000 ampolas de álcool etílico absoluto, que atua como um antídoto contra a intoxicação por metanol. O produto vai ser destinado para os principais centros de referência do estado de São Paulo, os hospitais das clínicas da capital, de Campinas e de Ribeirão Preto. Rodrigo. Muito bem. Então, agora à tarde, tem uma outra informação, Laura. Agora à tarde, o Hugo Motta escolheu o relator para esse projeto que transforma em crime hediondo a falsificação de bebidas. E olha só, é um deputado do PT, para a gente ver que tem uns acordos aí rolando entre o Hugo Motta, ficou mais fragilizado, e o governo. Ele escolheu o deputado do PT, Kiko Seleguin, que é de São Paulo, e olha, importante, Kiko Seleguin foi um daqueles que votou a favor da PEC da blindagem ou da bandidagem, é daquela turma do PT que fez acordo com o Hugo Motta e agora ganhou como prêmio ser o relator desse projeto, né, sobre bebidas e alimentos. É esse que está aí na tela, ó, Kiko Seleguin. Bom, o problema do metanol se espalha para vários estados do Brasil, né? Só hoje, 2 estados apresentaram pela primeira vez suspeita de intoxicação por metanol, Bahia e Paraná. No caso baiano, a suspeita gira em torno da morte de um homem de 56 anos na madrugada de sexta-feira. Está aí na tela a manchete. Bahia tem caso suspeito de óbito por metanol. No Paraná, um morador de Curitiba, de 60 anos, deu entrada no hospital na quarta, depois de ser atropelado. Mas daí, durante a internação, o homem admitiu ter consumido bebida alcoólica, apresentou sintomas compatíveis com o quadro de intoxicação por metanol. Então isso vai se espalhando pelo Brasil. Olha, é algo muito
muito sério. Eu quero voltar para aquele tema do Oriente Médio, pessoal. Vocês acompanham, né? Nos últimos dias havia aquela flotilha tentando entregar alimentos, remédios lá em Gaza. Havia muitos brasileiros ali, brasileiras. A deputada federal Luiziane Lins, que é do PT do Ceará, e mais 14 brasileiros detidos pelo governo de Israel, não fazem contato há mais de 40 horas com as suas famílias e seus amigos aqui no Brasil. A informação foi divulgada pela assessoria da deputada nas redes sociais. Aí está na tela a deputada Luiziane Lins. A nota diz o seguinte: a parlamentar permanece incomunicável desde a abordagem ilegal feita pela Marinha de Israel em águas internacionais, durante a iniciativa humanitária que levava alimentos, medicamentos e próteses ao povo palestino. Comunicado de que Luiziane está incomunicável. Israel mantém presa uma representante do Estado brasileiro. Isso pode ser encarado como uma provocação desse governo fora da lei, que é o governo de Israel. Aliás, o ministro de Segurança Interna de Israel, um bandido, um extremista chamado Itamar Ben-Gvir, que incentiva as ocupações na Cisjordânia, incentiva a turma lá a andar armada para ameaçar os palestinos, visitou o porto onde estavam detidos os ativistas, inclusive os brasileiros, e chamou todos eles de terroristas e apoiadores de assassinos. Tem um vídeo deste momento em que este fora da lei chamado Itamar Ben-Gvir, ministro representante do Estado fora da lei de Israel, provoca e trata as pessoas que estavam levando comida e alimentos para Gaza como terroristas. É algo muito, muito sério de um governo que passou de todos os limites, o governo de Benjamin Netanyahu. Vamos falar de outro governo que está também com muitas dificuldades. O governo de Javier Milei aqui, na Argentina. O presidente argentino coleciona novas derrotas no Congresso. Ele que está enfrentando também uma denúncia de que seu principal líder parlamentar está envolvido com narcotráfico. Mas o Milei presenciou 2 vetos seus caírem por terra nas últimas horas. O Senado derrubou de forma esmagadora os vetos aos projetos de lei para aumentar financiamento de universidade pública e para atender saúde pediátrica. O Milei tinha vetado isso. Dinheiro para a universidade e dinheiro para a saúde. Ele vetou e o Congresso derrubou os vetos. A decisão do Senado acompanha a Câmara, que já tinha derrubado os vetos. O Milei está se desfazendo. O governo está se desfazendo. O gesto representa total perda de governabilidade de Milei, que se vê contra a parede, faltando poucas semanas para as eleições legislativas no fim de outubro. Parece que a motosserra está caindo na cabeça de Javier Milei. Você que quer saber mais sobre Javier Milei, não perca a oportunidade. Na próxima quinta-feira, o ICL vai trazer o documentário Vai para a Argentina, Carajo, É o novo documentário ICL em que o Eduardo Moreira, com toda a equipe, sob direção da Ju Baroni e do Fabian Restivo, percorre as ruas, conversa com o povo, mostra a realidade lá em Buenos Aires e em toda a Argentina. Como é que você participa? Você digita iclurgente.com.br ou então você usa o QR Code que está aqui no canto aqui da tela, você usa o QR Code e aí você acessa iclurgente.com.br, coloca o seu e-mail e a nossa equipe te avisa. Na próxima quinta-feira, dia 9 de outubro, 8 horas da noite, vai para a Argentina, carajo! É um momento importantíssimo. O governo Milei se desfaz, ele que era apresentado como um grande exemplo pela direita brasileira e não tem dólar para pagar as contas, tem denúncia de corrupção e está se desfazendo, perdendo apoio no Congresso também na Argentina. Pessoal, vamos assistir o trailer, um aperitivo para você do documentário que virá na próxima semana. O presidente Javier Milei adotou uma série de medidas econômicas que repercutiram positivamente no consumo. Milei's big cuts work. Things are going pretty great for him. ¡Viva la libertad, carajo! Encuentra un país insatisfecho, empobrecido y ahí aparece como el Mesías. Estamos frente al fin de esa aberración llamada la justicia social. Es un proyecto político de reconfigurar la sociedad. Nunca hubo un
un momento tan terrible como el que padece la Argentina bajo Javier Milei. Estamos hablando de despidos masivos. Lo que es la capital de Buenos Aires sí hay trabajo, pero en la provincia no hay. Este gobierno no tiene contemplación con cada trabajador. Los medios internacionales dicen que Milei está recuperando la economía en la Argentina. Está recuperando la economía para cierto sector que no es el nuestro. Hay mucha más gente viviendo en la calle. El pueblo va a defender al pueblo. ¿Cómo hacemos para oponerse a esta tragedia del gobierno de Javier Milei? ¡Milei, basura, por la dictadura! ¡El verdugo de los jubilados! Hay que seguir apostando a la calle y a la desobediencia civil. Tá aí o convite mais uma vez. Garanta o seu ingresso iclurgente.com.br. Laura Couto, obrigado mais uma semana aqui em que a gente traz as notícias ao vivo no ICL Urgente. Bom fim de semana, Laura. Obrigada, Rodrigo. Bom fim de semana para você e todo mundo que está nos assistindo. Até segunda. Vem aí o N2. Valeu, gente. Bom fim de semana e fiquem com as notícias aí no ICL Notícias, segunda edição. Se eu fosse brasileiro e tivesse mais de 60 anos, eu ficaria muito preocupado com o que está acontecendo na Argentina. Porque Javier Milei tem sido usado como exemplo por várias pessoas que querem se candidatar à presidência da República no Brasil. E o que ele está fazendo na Argentina com os aposentados, talvez seja a maior maldade já feita com os aposentados em qualquer lugar do planeta. Esse é um dos assuntos que a gente comenta no nosso novo documentário Vai pra Argentina, Carajo, que a gente vai exibir aqui no ICL gratuitamente no dia 9 de outubro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Se você tem o interesse de entender o que está acontecendo lá, não perca esse documentário. E no dia 9 a gente se encontra. Cine Liberta, um programa de cinema do ICL que abre as portas para um acervo com mais de 200 documentários nacionais e internacionais reconhecidos mundialmente. Toda sexta-feira, às 7 da noite, selecionamos um documentário especial para você. Histórias que emocionam, revelam e transformam a forma de como vemos o mundo. Depois da sessão, nós vamos receber convidados especiais para comentar o filme e discutir os pontos de cada obra. Cine Liberta, toda sexta às 7 da noite, em nossos canais do YouTube. E para mergulhar no catálogo completo, acesse o ICL+.